Aqui, o primeiro caso... Isso. Tá. Então, o primeiro caso é uma paciente feminina de 9 anos, nascida a termo sem intercorrências. Ela apresentou crises convulsivas do tipo ausência, com aumento do tônus muscular de início aos 3 meses de idade. Houve uma melhora espontânea sem tratamento. Aos 7 anos, ela tem um retorno das crises associado à hemiparesia de mediada esquerda, sendo mais evidente no membro superior esquerdo, com lentificação do pensamento e da fala. Ela está em uso de anticonvulsivantes, só que mesmo assim ela ainda mantém crises diárias. Ao exame, cooperativa com fala lentificada, tônus aumentado no membro superior esquerdo, com uma paresia em membro superior esquerdo maior do que no membro inferior esquerdo, e sem alterações de pares cranianos. Robertinho, eu coloquei algumas setas, porque assim, até pela dificuldade de colocar em foto, o exame dinâmico é um pouco mais fácil de ver as alterações parenquimatosas, então eu tentei sinalizar com as setas só para ajudar na descrição aí do raciocínio de imagem. Tudo bem? Uhum. Alguém quer comentar? Deixa eu ver aqui. Pedro, você quer falar alguma coisa? Deixa eu ver se o Pedro... Acho que o Pedro já entrou, tá? Oi, Robertinho. Fala, Pedro, boa noite. Boa noite, tudo bem? Oi, Luana, tudo bem? Tudo bem, Pedro? Já te deixei numa roubada, hein, Pedro? Não, tranquilo. Vamos lá, me ajudem aí, gente, pra vocês verem também. Então, vamos lá. Aqui a sequência tem a primeira imagem é um T1 sagital, né? Depois a gente vê um flare axial, né? E foi colocado algumas setas aqui. Eu queria ver mais imagens, Luana. Será que tem mais coisa para ver? Sim, tem. Olhando isso aqui, tá Só difícil. para sinalizar, isso foi um diagnóstico bem difícil, bem raro. Eu trouxe realmente para como é a última reunião, e é um caso não muito conhecido, eu trouxe exatamente para a gente aprender e ilustrar. O segundo caso já é um pouco mais tranquilo. Eu vou passar as outras imagens para Você você colocou ver. algumas setas aqui, eu vejo o corpo caloso um pouco dismórfico, né? Talvez Isso. ali, faltando a parte do rosto, né? Ele tem aquela porção um pouco mais pontiaguda no final, o rosto a gente não consegue individualizar bem, né? Exato. O Isso. joelho está um pouco anômalo também, uma angulação diferente. Exato. Né? E vamos lá. Eu mostrei aqui no axial essas alterações gerais. Eu demonstrei aqui, tentei demonstrar com as setas essas alterações aqui no parênquima. A gente vê uma orientação ali um pouco perpendicular dos giros em relação ao corpo caloso. Exato. Uma orientação perpendicular um pouco atípica, né? Exato. Aqui é uma visão do corpo caloso no axial, essa deformidade. Aqui a substância branca do corpo caloso é mais escura no flare, né? A gente vê essa alteração aqui morfológica, né? Uma digenesia do corpo caloso parece com alterações de substância cinzenta de configuração dos giros em adjacência, né? Às vezes a gente tem, quando tem a genesia do corpo caloso, a gente tem aquela estenogiria, né? Chama aqueles giros com orientação perpendicular em relação ao corpo caloso, tal, mas enfim, se quiser ir mostrando mais imagens, outras. e a gente vê. Eu achei o corno occipital ali na outra imagem um pouquinho mais proeminente também. Sim. E Tem um pouquinho, poderia ser uma colpocefálico. colpocefalia, né? Isso, correto. Bom, aqui nessa imagem me parece ter você botou a seta aqui, né? Uma desproporção entre ponte e mesencéfalo, né? A gente vê que a configuração do mesencéfalo está um pouco atípica, né? A gente, uma angulação anterior do mesencéfalo. Exato, isso. Essa foto foi mais para mostrar essa visão do mesencéfalo.
um aumento anteroposterior, Isso, mesencéfalo, uma morfologia um pouco anômala aí. exato. Aqui eu só mostrei ainda essa estrutura, né, do mesencéfalo, aqui seria a artéria cerebral posterior, foi mais para ter uma outra visão, vendo já com esse vaso, e aqui são outras duas alterações na ponte. Aqui é o flare, só que ficou, eu achei que esse T1 espinheco sem contraste ficou um pouco mais anatômico para ver com relação à artéria basilar, né? A gente vê a ponte aqui englobando a artéria basilar, né? Uma configuração um pouco atípica, né? Exato. E ali aqui da ponte no plano sagital também, mas ela não tem aquela porção anterior, que geralmente tem um contorno bem convexo, né? Ela não tem essa configuração. Exato, isso. Aqui as setas mostrando para umas reentrâncias, né? Na porção ventral da ponte. Sim, Aí, sim. esse TOF é que, na verdade, auxilia esse diagnóstico, né? Repetindo que é uma Esse entidade rara. TOF, Mas esses vasos retificados aí lembram até acho que é uma acidura que dá um aspecto desses, né? Mas eu não lembro. Mas pode seguir, segue aí, Pedro. Fala aí. A gente vê uma configuração das artérias, a gente vê as carótidas aqui normais, né? E as artérias cerebrais médias, a gente não vê aquele segmento M1 horizontal bem visto, né? A gente vê vários ramos com uma configuração alongada, né? E uma bifurcação precoce da cerebral média, os cerebrais anteriores também é a mesma configuração, né? Aqui a circulação posterior está um pouquinho mais normal, né? Mas também não está isso, muito normal, não. Está um pouquinho alterado aqui. O cerebral posterior também, uma bifurcação atípica, né? Dos ramos. Tinha alguma consanguinidade na história dele? Alguma coisa dessas? não tinha, não tinha. Não é? Bom, na verdade, esse exame, acho que só tinha. Não, era essa imagem do TOF que ilustra um pouco essa entidade. Pode falar? Pode O falar. Pode diagnóstico? falar. É a mutação do ACTA2. Essa aí, Esse verdade. aspecto é chamado de vasos em cabo de vassoura. Na verdade, é uma entidade. O ACTA2 é uma proteína, né, chamada proteína actina alfa 2. Ela está também relacionada a um gene, né, do ACTA2. Então, esse ACTA2, o alfa 2, é uma das 6 diferentes isoformas da actina. Essa actina é uma proteína que está envolvida na formação dos miofibroblastos, né, ou seja, que são responsáveis pela contração do músculo liso. Então, acontece ali uma proliferação e, consequentemente, uma disfuncionalidade da contração da parede vascular. No caso, quando a gente fala do ACTA2 alfa, né, é exatamente uma mutação específica que ocorre aqui nesse locus ARG179RIS, que vai codificar essa proteína que está presente no músculo liso das paredes vasculares. E, como eu falei, resulta em disfunção com a normalidade da matriz proteica, né, até pela própria proliferação, que leva a um espessamento, evoluindo para a fibrose das paredes desses vasos. E isso é que configura esse fenótipo neurovascular, né, bem distinto, né, bem comum. Eu nunca tinha visto. Esse caso foi do ano passado. E é caracterizado por um curso reto das artérias intracranianas, onde a gente nota também, é descrito na literatura, uma dilatação das artérias carótidas internas, proximais, e a doença oclusiva das artérias carótidas internas terminais, com ausência do padrão colateral de moia-moia. Então, essa alfa-actina, ela não é expressa no parênquima cerebral, apenas no tecido vascular. Então, foi postulado que
as deformações no parênquima são por causas compressivas extrínsecas, né, por conta desses vasos enrijecidos, né, fazendo ali uma compressão no tecido cerebral adjacente durante a própria embriogênese. Por isso que a gente vê tanta alteração, né, morfoestrutural daquele parênquima. A clínica, né, das mutações do ACTA2, né, esse é um tipo de mutação específica, é a mais grave com esse envolvimento neurovascular, mas tem outras apresentações, né, outros subtipos da ACTA2 que cursa com midríase ocular congênita, históricos de AVC na infância, ataxia intermitente, mudanças comportamentais, hipertensão pulmonar, persistência do canal arterial e aneurisma da aorta torácica, né? Aqui uma foto mostrando uma criança, né, midriática. Então, o teste genético para mutações do ACTA deve ser considerado em bebês que apresentam pupilas dilatadas, né, fixas congênitas, e persistência do canal arterial. Isso aí tá vendo, aqui já é um outro gene que dá uma alteração, que é uma doença multissistêmica do músculo liso, já é uma outra entidade também variante do ACTA2. O ACTA, inclusive, também está linkado a algumas causas de mutação que causa o moia-moia. Então, os achados de neuroimagem sugestivo dessa mutação, né, específica da ACTA2 seria no TOF, né, as artérias do polígono retificadas, né, com padrão de cabo de vassoura, e a ectasia, esse caso já está um pouco melhor ilustrado, né, a ectasia proximal das artérias carótidas internas. Como vimos na primeira imagem, né, olha a disposição dos giros frontais, principalmente as porções mesiais, a gente não identifica direito o giro do cíngulo, né, ele tem um aspecto radiado por conta dos ramos, né, aqui no caso da pericalosa, completamente estirado, fazendo alteração de aspecto radial, né, uma giração radial desses giros. A hipoplasia do corpo caloso anterior, né, como o Pedro citou, que a gente vê que tinha uma alteração dismórfica ali do contorno do corpo caloso. Acho que a Luana caiu, né? Caiu aqui para mim também. Eu acho que ela Caiu. botou esse caso daí, deixa eu ver aqui. Caiu, mas ela está na sala. Agora eu vi uma foto do Robertinho jovem aqui. Pô, Robertinho jovem é brabo, hein, cara? É porque eu apaguei a luz aqui da sala que eu tô, que não tem meio termo, ou fica muito claro ou fica muito escuro, mas se você prefere o Robertinho velho, tá aqui, cara. Eu mandei mensagem para a Luana, ver se ela consegue voltar. Mas ela trouxe um casinho bom esse dessa vez, hein? Bem complicado mesmo. Caso interessante, esse nunca tinha visto, não. Cara, assim, eu sinceramente, eu lembro vagamente de ter ouvido como um diferencial, mas daqueles que você acha que você nunca vai ver, você nem se preocupa em estudar depois, e você acaba caindo do cavalo, né? É verdade. Esse caso é da onde, Robertinho? Acho que é lá do IEC. Lá do IEC. Uhum. Cara, então, enquanto eu não sei se ela vai voltar, eu vou compartilhar aqui, eu vou mostrar um caso que é lá do Américas. O Pedro conhece, não sei se alguém vai querer discutir o caso, mas é um caso mais rapidinho, é só interessante, é mais ilustrativo mesmo. Entrar DNV. Não entendi, a Luana falou que apareceu entrar DNV, eu não entendi. Precisa de... Sei. Enfim, eu vou mostrar esse caso daqui. Deixa eu ver se... O Pedro, eu tenho certeza que conhece, porque eu vi que ele que laudou esse primeiro exame. É um caso lá do hospital, do Américas. É um menino de 3 anos e 4 meses, previamente ígida, a menina, na verdade, que ela iniciou um quadro de dor no quadril direito e alteração da marcha há 3 dias. Aí a suspeita inicial era de sinovite transitória e foi tratado com alívio. A Luana falou que ela voltou, então depois a gente passa para outro caso dela. Só que aí essa menina que inicialmente tinha um diagnóstico de sinovite transitória, ela apresentou uma piora evolutiva com dificuldade de deambulação, não tinha febre, engasgos, nem alteração da deglutição ou respiratórias.
de HPP recente, há 15 dias, ela teve um episódio de febre que perdurou por 3 dias, com sintomas respiratórios associados, e os pais tiveram Covid há cerca de 1 mês e meio. Ao exame, a criança estava hipoativa, com uma fala arrastada, marcha atáxica, tremores finos de extremidades, desvio da comissura labial para a esquerda e fasciculação da língua à esquerda. Hemograma normal e o líquor com a proteína levemente tocada e o resto normal. Então, as primeiras imagens que eu tenho são essas. Opa. Não sei. Luana ou Cíntia, vocês se empolgam de falar alguma coisa? Sem nenhum estresse, nenhuma cobrança. Acho que pelo silêncio, acho que não, né? Alguém quer comentar o que está aparecendo na imagem? Carol Weinberg, eu vi que você está aí, também quer falar? Então... Eu posso falar, Robertinho, então tá, Pedro. Então fala aí. Já que ninguém quis falar, então volta você. A gente vê aqui um realce de raízes da cauda equina, né? Junto à superfície pial ali do cone medular e se estendendo nas raízes. Uma provável alteração inflamatória, radiculite, né? Uhum. Então, só mostrando aqui o que o Pedro falou, aqui no axial, no sagital, desculpa, pós-contraste, você vê as raízes da cauda equina bastante espessadas. No T2 você pode ficar na dúvida, mas no T1 não tem dúvida, com contraste, que as raízes estão espessadas e realçadas pelo meio de contraste, né? Então, pelo menos uma radiculite aí essa criança já tinha, né? Só por aí. E aí, esse é o exame, o crânio com contraste. Você quer falar? Porque o corte está bem focado onde tinha as alterações. Sim. Mas você lembra, né? Vai falando, se quiser, vai falando que eu vou apontando aqui. Uhum. Aqui a gente tem aqui está o terceiro par, mas acho que está um pouco mais abaixo, né, Robertinho? Está pegando o terceiro par. E parece o sexto, né? Na primeira fileira aqui tem o sexto, tem o terceiro par. No coronal aqui também tem você vê aqui também Deve ser o terceiro, né? Exatamente, o terceiro. Enfim, mas a gente viu essa alteração inflamatória com realce, espessamento de nervos cranianos, né? Aqui no conduto também, a gente vê o sétimo par com realce, né? O sexto captando, e tinha realce também do quinto nervo e do terceiro também. Aqui só pelo coronal achei um pouco mais difícil, talvez seja... Vamos ver aqui. Aqui a gente vê bem no interior dos condutos auditivos, do sétimo e oitavo nervos, captando contraste, né? Principalmente aqui do lado direito, a gente vê a porção intracanalicular distal do sétimo nervo, o gânglio geniculado também, com impregnação de contraste. E aí o Robertinho está mostrando o quinto nervo à direita, né? O trigêmeo. Aqui a gente vê os nervos olfatórios também, os bulbos olfatórios, uma simetria, né? Maior volume à direita, ambos com realce pelo contraste, uma polineuropatia de nervos cranianos. Isso, exatamente. Né? Polineurite de nervos cranianos, o COVID está muito relacionado à alteração do nervo olfatório, né? Mas nesse caso aí teve alterações difusas aí dos nervos cranianos. Exatamente. E aí, assim, nesse contexto, o líquor foi inocente, né? A proteína só um pouquinho aumentada, todas as sorologias no líquor, aquele Film Array e o GeneXpert foi tudo negativo, e as sorologias que vieram positivas IgG para COVID, citomegalo e Zika. Esse anticorpo, que é um anticorpo que está associado a Miller-Fisher, para quem não lembra, Miller-Fisher é considerado uma variante do Guillain-Barré, mas que pega mais nervos centrais, e esse outro anticorpo aqui, que é um marcador de nervos periféricos, ambos negativos.
Então, o diagnóstico... e no líquor foi negativo para o COVID, mas lembrando que o COVID ele tem uma sensibilidade... Assim, a pesquisa no líquor do PCR é sensibilidade baixa, no caso do COVID, né? Então, somando isso tudo, como o Pedro falou, esse paciente tinha uma polineuropatia sensitivo-motora de pares cranianos e uma polirradiculoneuropatia sensitivo-motora ou uma síndrome da Caldequina, que o diagnóstico ficou assim, como uma síndrome pós-infecciosa, né, assim, ou imunomediada, e provavelmente relacionada à COVID. E como o Pedro comentou que tem alguns casos já descritos, esse artigo aqui de manifestações neurológicas do COVID em criança, você vê que eles acharam vários casos parecidos com o nosso, tanto de espessamento de par craniano quanto de espessamento de raiz da caudequina, né? Foi considerado um achado comum nas crianças que complicam. E aqui é só mostrando aqui uma escala de tempo, enquanto o IgM e o IgG positivam ao longo do tempo e os sintomas que a criança tem, tanto em relação ao quadro viral da COVID e depois a encefalite, a mielite, ADEM e por aí vai. Então, sempre lembrar da possibilidade de COVID, né? O COVID está associado a essas polirradiculoneuropatias, né? Como o Pedro comentou aí. Mas aí eu achei interessante que é um caso, COVID continua com muito caso por aí, né? Bom sempre um sintoma, e está dando algumas manifestações neurológicas além de AVC e hemorragia, né? E agora, vamos ver aqui, acho que a Luana voltou. Oi, tá me ouvindo, Oi, Luana. Robertinho? Tô ouvindo sim. Deixa eu só descompartilhar aqui minha tela. Pronto, pode ir aí. Beleza. Aí, quando eu coloco para compartilhar, eu não consigo achar a minha tela. Gente, não é isso. Não, não é isso. Aí. Peraí. Ai, socorro. Ai, não tô conseguindo achar a minha tela, Robertinho. Tá, Cíntia, quer mostrar o seu então? Então, enquanto a Luana tenta... acho que agora foi. Isso. Foi, mas não foi o... Acho que não é bem isso o seu caso não, né? Apareceu acho que sua tela, não sei. Apareceu? Tá aparecendo aqui, a líder... Agora voltou o caso da Acta. Ah, é? É. Deixa eu botar na apresentação. Tá vendo o slide? Estou vendo o slide da Acta. Ah, então tá bom. Ótimo. Que você falou que era a última vez que você ia participar, que você ia se vingar do Pedro, algo do tipo, né? Não. Vai entrar os novos residentes, né? A partir de março. Interessante, Luana. Mas se for possível eu retornar, eu gostaria de trazer também. É sempre bem-vindo, assim. A sessão é aberta, quem quiser trazer caso, fica à vontade. Ah, então beleza. Bom, então voltando, né? Eu acho que eu parei aqui no... Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Na conformação aqui em V do corpo caloso, a gente observa que aqui tem as artérias cerebrais anteriores. Aqui só para mostrar na convexidade alta, a disposição radial, né, dos giros. A gente nem identifica, né, o giro frontal superior, médio. Tá tudo com aspecto disfórmico, por conta da disposição das artérias retificadas. E aqui, só para mostrar, que também pode acontecer uma gliose pericornual também, que pode ser visualizado. No caso da paciente, acho que não tinha, não era tão evidente. Com relação ao mesencéfalo, né, o Pedro descreveu exatamente isso. Tem um aumento do diâmetro anteroposterior do mesencéfalo. Aqui a gente observa no sagital T2 que a basilar ela chega a fazer até uma compressão, né, comprimindo essa
essa junção ponto-mesencefálica, e aqui mostrando a compressão extrínseca das artérias cerebrais posteriores, nessa transição. Novamente, um aspecto radiado aqui das porções temporais posteriores, né? Estão me ouvindo? Sim, sim, pode. Tá. Aqui a impressão basilar, né, que é a basilar, fazendo um sinal Tink Peaks, né, que seriam os picos gêmeos. E aqui, aquelas reentrâncias na porção ventral da ponte pelos ramos transversos, né, aquelas artérias transversas que sai da basilar, que faz essa impressão aqui na porção ventral. Também por estar enrijecida, né? Seria isso. O Acta 2. Eu estou com o segundo caso, dá tempo de mostrar? Pode falar? Sim, pode mostrar. Tá. Então, o segundo caso, paciente feminina de 6 anos, iniciou cefaleia semanal há 2 anos, medicada com sintomáticos, evoluindo com comprometimento do desempenho escolar. Ela teve o agravo das crises há 4 meses, associada agora à tontura, alteração comportamental, crise convulsiva do tipo ausência, alucinações visuais e sonolência. Houve um relato de episódio recente de liberação esfincteriana e amnésia. Ao exame, a paciente encontra-se sonolenta, porém responsiva, com abertura ocular espontânea, tranquila após o uso de fentanil. O neurológico, ela tem as pupilas médias com reflexo fotomotores muito lentos, monoplegia flácida na perna esquerda e paresia no braço ipsilateral. O reflexo cutâneo plantar foi indiferente à esquerda, né, pouco conclusivo, e inflexão à direita. Clonus bilateral. Aí aqui é a imagem. Oi? Opa, alguém... Deixa eu ver se alguém vai querer falar. Alguém Patrícia ou Carol, alguém se empolga de falar? Posso falar? Quem falou? Patrícia? Oi, Patrícia. Fala aí, então, por favor. Oi. Então, aqui a gente vê um axial flare, né? Com 3 planos, 3 níveis, né, do axial flare. E tem uma alteração de sinal córtico subcortical parietal direita, e com edema, né, assim, me parece uma alteração isquêmica, via difusão, para poder ver melhor, e umas áreas sugestivas de infartos lacunares nos centros semiovários, bilateralmente. Isso. Que mais que tem aí? Eu acho que só no diferencial aí, eu só incluiria, como tem essa história de crises convulsivas, a gente saber há quanto tempo foi a última crise, porque eventualmente uma alteração perictal ela pode simular a isquemia, né? Sim, poderia ter esse aspecto também. Mas considerando que ela tem várias outras áreas de isquemia, ela deve ter... Mas pode passar o próximo, por favor, Luana. Tá. Só para mostrar que tem uma alteração aqui, essa alteração aqui também, ó, que eu não consegui pegar um corte legal, mas aqui ficou melhor evidenciado. Parece que tem um hipersinal nos sulcos aí, né? Eu fiquei em dúvida se isso aí era artefato ou se isso aí era de verdade. Aqui foi até a melhor, a mais expressiva que eu consegui achar, mas isso é um pouco mais difuso, supratentorialmente. Mas não foi com anestesia não, né, Luana? Deixa eu ver. Eu não tenho nem o Sagital T1 para ver, mas ela tem 8 anos, eu não sei. O oxigênio 100% pode aumentar o sinal nos sulcos. Aí a gente tem que ter o diferencial, é importante de saber se foi com anestesia ou não, entendeu? Eu não tinha essa informação. Então aí a difusão, né? E aí a gente vê que realmente aquelas áreas são áreas de restrição à difusão, sugerindo que pode ser um evento isquêmico. Se fosse uma alteração ictal, também poderia restringir a difusão. Então, aí fica aí realmente, como o Roberto falou, como um diagnóstico diferencial. E aí o mapa de ADC mostrando que tem a queda de sinal, né, nessas áreas. Bom, aí um T2...
E aí a gente vê... Eu tô meio perdida aí, Luana. Tá. Tem Tá me vendo? aí no temporal direito, tem... Eu não sei, tem um sinal baixo aí no sul, que eu não sei. Não tô conseguindo... Mostra mais aí. Tá. Eu tô no T2 aqui, você tá vendo? No T2 axial? Isso. Tá. Parece Perfeito. o giro, com alteração do sinal do giro, ele meio espessado, é isso que... Ah, sim, aqui, né? Mas essa aí é aquela área de isquemia, Sim, não é? sim. Isso. Exatamente. Está em correlação com aquela área que infartou. Exato. Eu não sei se tem aí na frente, se tem umas lesõezinhas, se isso aí é verdadeiro, se não é, aí na frente dessa área de isquemia. Mas passa mais aí para poder ver. Paty, eu acho que... Deixa eu ver. Tem bem pouquinho. É porque, na verdade, esse exame era um TOF. Então, as sequências estão reduzidas. Eu não tinha o exame dela completo. Mas esse T2 eu coloquei realmente mais para chamando a atenção aqui para essa parte de cisterna da base. Isso aqui ajudou. Tem uns vasinhos ali. Os vasinhos aí na vasinhos paremese sobrando, encefálica. Exatamente. Na Agora vem cisterna cá, paremese encefálica. agora, falando em vasinho, cadê os vasões? Cara? Cadê o flavoide das carótidas? Cara? É mesmo. Exato. Falando em vasinho, cadê o flavoide dos Falando vasões? em vasinho, cadê o vasão? Aí já caminha para... Aí já muda um pouco, assim, quer dizer, ajuda a considerar um diagnóstico aí, Deixa eu né? ver se as outras ajudam. Agora Realmente, retrospectivamente... já dá para ver que não tinha o flavoide das carótidas. Isso. E cadê o TOF? Deixa eu ver. Ah, tá. O TOF já é o diagnóstico, né? Que era assim, moia, né? Mostra, aí você suprimiu o TOF. Exatamente. O TOF lindamente, né? Mostra bem exuberante, né? Esse padrão de colateral. Padrão moia-moia, né? Exatamente. E ela já tinha aqueles vários infartinhos antigos, né? Exato. Também. Exatamente. Ela não tinha o 3D T1 pós, só foi mesmo o TOF, a única sequência. Aí aqui mostrando, olha só, né, a gente quase não enxerga, né, as carótidas internas, e aí tem esse emaranhado de vasos, né, afilados, e configurando o padrão moia-moia. A angiovenosa, né, mostrando uma intensa, até murchante, né, quase, né, de tanta colateral que tem, por conta da doença, e esse era o diagnóstico. Então, assim, trouxe esse caso para ilustrar, né, falamos da ACTA2 e agora da doença de moia-moia, então ela pode ter um padrão genético ou familiar, né, como eu citei, pode haver também mutação do ACTA2, que também pode contribuir para a doença, e ela é caracterizada por estenose, que evolui para oclusão, né, espontânea bilateral, de aspecto progressivo, das artérias carótidas internas e seus ramos, levando ao desenvolvimento compensatório de vasos capilares colaterais anastomóticos, que lembram um aspecto de nuvem de fumaça, né, que no japonês é chamado de moia-moia. E esse aspecto, ele o padrão ouro, seria a angiografia digital, e esse aspecto foi descrito na angiografia digital. Então, tem duas formas de apresentação, tem a forma juvenil e a forma adulta. A forma juvenil, ela pode estar associada ao antígeno leucocitário humano B40, cursa, na maioria, em 80% dos casos, com ataque isquêmico transitório, infarto isquêmicos, que foi o que aconteceu com a paciente, em 40%, e é uma apresentação que acontece em menores de 10 anos de idade, preferência para sexo feminino. A cefaleia tende a ser o sintoma mais comum, e os eventos geralmente são provocados por esforço ou hiperventilação, né? Porque ocorre por conta de hipocaptania, que faz uma vasoconstricção reativa, e aí isso leva aos eventos de AIT ou AVC. A forma adulta, eu particularmente nunca vi,
e ela está associada ao antígeno B54, ocorre na terceira e quarta década de vida, em torno dos 40 anos de idade, e sendo que a apresentação não é isquêmica, é uma forma hemorrágica, aparece um hematoma intraparenquimatoso em 60% dos casos, por rompimento de vasos frágeis, as localizações do sangramento geralmente há núcleos da base, tálamos, e na parede ventricular. Uma HSA também pode acontecer e pode haver existência de aneurisma. A patologia é por conta de um espessamento intimal não inflamatório e não esclerótico, né, acometendo, né, primariamente as artérias carótidas internas, artéria cerebral anterior e artéria cerebral média. A angiografia, como eu falei, é o padrão de escolha. O tratamento clínico não é muito eficaz, e o tratamento que dá um resultado um pouco mais satisfatório por conta de reduzir a incidência de AVC e AIT é a revascularização cirúrgica. Aqui eu trouxe para mostrar, isso aqui é uma classificação do estádio de Suzuki, né, da angiografia, e ela mostra esses 6 estágios, né? Então, o estágio 1 começa com o estreitamento da bifurcação da carótida, né, principalmente no T carotídeo. O estágio 2 já começa a desenvolver os vasos de moia-moia, né? O 3 tem a intensificação desses vasos. O estágio 4 começa a haver uma redução desse padrão moia-moia e começa a haver um envolvimento de colaterais dos segmentos proximais das artérias posteriores. O 5 e o 6 já começa a reduzir, o último estágio some a alteração de moia-moia, porque a nutrição vem da carótida interna, então conforme ela vai estenosando e depois cursa com oclusão, né, acaba essa circulação de moia-moia e começa a desenvolver a circulação que predomina da artéria, a artéria carótida externa, né? Então o fluxo pial fica mais acentuado. Isso é o curso a longo prazo da doença. A síndrome de moia-moia, no caso, ela é o padrão moia-moia, secundária a outras doenças de base, né? A citar anemia falciforme, anemia de Fanconi, síndrome de Down, neurofibromatose tipo 1, lúpus, pacientes que foram submetidos à radioterapia, né? Principalmente em base de crânio em criança, e as outras doenças, né? Ela pode ser unilateral ou bilateral, e a própria doença de moia-moia, 20% pode ser unilateral também, mas o comum, o típico é ser bilateral. O padrão moia-moia na forma juvenil, mostrando aqui a estenose ou oclusão da artéria carótida interna, né, com as circulações colaterais. O T2, ele é interessante porque ele ajuda a ver esse emaranhado de vasos, né? A gente tem aquela perda do flow void na porção distal do sifão carotídeo, e isso aqui já dá para elucidar esse diagnóstico. Aqui, as isquemias e zonas fronteiriças, né? Que é bem comum de ocorrer, na paciente tinha lesões ali nos centros semiovais, bem característicos. O sinal da ERA, que aquela primeira foto que eu mostrei, que ela tinha uma alteração de hipersinal nos sulcos ali, occipitais, era dessa desenvolvimento de colaterais piais, né? Que aí elas denotam a alteração de sinal do flare, é por conta da lentificação ou engurgitamento desse fluxo dessas colaterais, e aqui é um T1 pós-contraste mostrando esse realce leptomeníngeo bem intenso. Deixa eu ver se... aqui só para ilustrar um flare, mostrando o hipersinal nos sulcos, né? Diagnóstico diferencial com paciente que foi entubado, né? Hiperoxigenação. HSA, né? Uma hemorragia subaracnoide também pode fazer esse aspecto. Meningite também, né? No caso, quando a gente vê esse realce, mas aqui no contexto tá por conta das colaterais piais, e aqui a gente vê também uma acentuação ali das veias medulares profundas. E o TOF 3D, que a gente tem essa estenose com esse blush, né, nessa topografia das colaterais. Na forma adulta, como eu citei, vai ser mais comum o hematoma intraparenquimatoso, ele geralmente é periventricular, né, aqui é um SWI mostrando uma área de um hematoma, né, periventricular, com uma área também aqui de um pequeno sangramento.
Aqui, a alteração do flow void no T2. A gente vê aqui um paciente mais idoso, né? Faixa aí de uns 50 anos. A gente vê que tem um flow void aqui no T2 do sifão carotídeo, da artéria carótida interna direita. A esquerda a gente já quase não vê. Num corte mais acima, aqui, ó, no T2, aquele emaranhado de vasos, né? Bem filiforme, né? Bem... já inferindo, né, o padrão de doença moia-moia. Aqui uma anjo-TC, mostrando que tem um grande hematoma intraparenquimatoso, talâmico, né, capsular, com hemoventrículo associado, e aí, quando chega no corte ali da cisterna da base, um grande emaranhado de vasos filiformes, que são aí característicos da doença de moia-moia na forma adulta, né, então é sempre importante, diante de um hematoma intraparenquimatoso, estudar bem, até olhar com mais cuidado o T2 para ver essas alterações do flow void e esse padrão ramificado desses vasos colaterais. Aqui é um artigo da JNR mostrando a relação da ectasia das veias medulares profundas com a gravidade do moia-moia, né? Esse artigo, ele divide em forma leve, moderada e grave. O leve no caso, seria a contagem de até 5 veias proeminentes, moderado de 5 a 10, seriam essas mais melhor visualizadas, e o grave mais de 10, que aí o mais de 10 configura o sinal da escova. Esse sinal, ele tem uma relação inversamente proporcional à perfusão tecidual, ou seja, quanto maior essas veias medulares, aqui é um SWI em 3 Tesla, quanto maior desses vasos, pior é a perfusão tecidual, ou seja, essa área é uma área mais provável de infarto, né? No caso da nossa paciente, o nosso aparelho é de 1 Tesla e meio, mas assim, né, deu para perceber que esses vasos, eles são mais proeminentes, são mais calibrosos do lado que ela teve um infarto. Então, esse artigo ele é de 2011, ele fala dessa correlação. E aqui falando das técnicas cirúrgicas, né, a gente tem a revascularização direta e a revascularização indireta, né? Essa daqui é mais usada em adultos jovens, né, ou mais velhos, que nada mais é do que um bypass da artéria temporal superior, que é dissecada, e ela, através da craniotomia, faz uma anastomose direta com ramos M3 ou M4 da artéria cerebral média, né, para tentar, aqui uma imagem de uma angiotomografia corte coronal, para tentar revascularizar essa porção. Enquanto a revascularização indireta, ela é mais indicada em criança, né? As crianças respondem melhor a esse tipo de cirurgia. No caso, são 3 técnicas, né? E a mais, assim, aqui foi realizada no IEC para essa paciente, foi essa, encefaloduro arteriosinangiose, que é através da dissecção da artéria temporal superior também, é feita uma craniotomia. Essa artéria, eles suturam a serosa dessa artéria com a superfície pial, né, disseca a dura, né, aqui é a dura dissecada, disseca a aracnoide, chega na pia, faz uma sutura da pia com a serosa dessa artéria, e para poder ocorrer uma neoangiogênese aqui, né, e aí eles fecham, e aí seria isso, né. A encefalomiocinangiose já seria com músculo temporal, que aí colocaria o músculo temporal aqui com a fáscia, e a encefaloduromioangiose seria do músculo temporal com a artéria. Aí essas técnicas são um pouco mais complexas. Mas era isso que eu queria mostrar. Aqui são os artigos que eu usei para falar da Acta 2 e do moia-moia, e era isso, pessoal. Obrigado, Luana, muito legal os casos, assim, fechando o seu R4 aí com chave de ouro, 2 casos muito bonitos. Esses casos foram legais. E assim, só esse trava-língua aí no final que foi difícil de falar, né? Porque eu não me atrevo a falar o nome dessa cirurgia. Foi bem difícil. Mas é isso, eu vou descompartilhar aqui. Obrigada, viu, Roberto? Obrigado, Luana. Agora, então, a gente tem um caso da Cíntia, não é isso? Cíntia tá aí? Robertinho, eu descompartilhei a tela? Sim, Tá acho bom. que sim. Tá. Obrigado, Luana. Nada. Agora acho que agora é a Cíntia que tá tendo algum probleminha aí, vamos ver. Cadê?
Ó, entregou aí a tela da Cíntia. A Cíntia é R4, já quase R4,99 também lá no Hospital de Neuroradiologia. E ela vai mostrar um casinho para a gente hoje. Pode falar aí, Cíntia. Acho que a Cíntia... Cíntia, não sei se está com o áudio fechado. A Cíntia pediu para avisar que ela teve um probleminha no microfone, ela foi buscar... Não, ela não está conseguindo falar, o áudio dela não está saindo. Eu não sei, quer tentar então, Patrícia, falar antes, enquanto a Cíntia tenta resolver... Patrícia, você também tem um casinho, não é isso? É um casinho rápido, assim. Então tá tudo tranquilo, que acho que dá tempo Simples. da Cíntia tentar resolver o microfone dela, se não tá... Deixa eu ver se eu consigo aqui, peraí. Mas aí ela tem que descompartilhar a tela para eu poder compartilhar. Tá. Tá aparecendo aí? Tá aparecendo. Então, só um casinho rapidinho, enquanto a Cíntia procura aí o negócio do som. É uma menina de 16 anos, portadora de neurofibromatose tipo 1, com cefaleia e diplopia, e ela procurou um oftalmo que, no fundo de olho, diagnosticou edema de papila, foi solicitada uma ressonância de crânio. E aí, alguém quer falar das imagens ou eu mesmo falo? Pedro, eu sei que hoje você está falando muito, mas eu já tinha visto esse caso. A não ser que outra pessoa queira falar. Não, Alguém tranquilo. se empolga aí de falar, senão... Posso falar, tem uma lesão aqui na região supracelular, né, heterogênea, com algumas áreas discretamente císticas aqui no T2, sem restrição de difusão, importante, né, e sem resíduo hemático, sem calcificações no SWI, no T2 gradiente. Tive uma compressão sobre o terceiro ventrículo, importante, né, e uma hidrocefalia dos ventrículos laterais com transsudação licórica associada. Tem mais imagens aí, Patrícia? Tem, peraí. A gente vê aqui uma sequência Fiesta, né? CIS 3D, algumas áreas cíticas de permeia-lesão, importante dilatação dos ventrículos laterais com transsudação licórica. A impregnação é bem heterogênea, a lesão centrada aqui na região supracelular, provavelmente relacionada à região hipotálamo-quiasmática, né? O quiasma óptico e hipotálamo estão englobados aqui pela lesão, e ela cresce, se estende para junto à glândula hipofisária, tronco cerebral e superiormente comprime o terceiro ventrículo. Aqui a gente vê hidrocefalia, existe um outro foco de hipersinal em flare, na substância branca frontal esquerda, com tênue realce de contraste, né? Um realce um pouco irregular pelo contraste, predominantemente periférico, e alguns outros focos de hipersinal ao redor do quarto ventrículo, né? Cometendo aqui os pedúnculos cerebelares médios, o vermes e a porção medial dos hemisférios cerebelares, provavelmente relacionados à neurofibromatose tipo 1, né? Aqueles focos amartomatosos, que a gente chama de fase, os focos não neoplásicos amartomatosos relacionados a NF1. Pois é,
Pode falar, Patrícia. Não, eu ia falar que eu achei esse caso interessante porque ela já chegou com o diagnóstico de NF1, né? Uhum. E aí, Já facilita para a gente saber qual é a lesão eu ia até falar brincando supracelular, que, né? assim, que na sessão lá dos servidores, quando a Patrícia participa, ela é conhecida como a tia Pati Boazinha, né? E ela continua sendo a Boazinha, Eu não porque poderia você podia não ter falado que era ela já NF1, ia ficar um pouco mais exatamente, cara, difícil. exatamente, ela continua sendo a Boazinha, cara. A Mas única aí maldade aí é essa lesão, né, cara? os dois grandes diagnósticos diferenciais de lesões supracelares nessa região em pacientes jovens, né, é o craniofaringioma e o osteossarcoma pilocístico hipotálamo quiasmático, né, que aí, como a lesão não tem calcificação ali pelo T2 gradiente, o paciente tem neurofibromatose tipo 1, é bem mais provável, provavelmente é um astrocitoma hipotálamo quiasmático. Essa outra lesão aqui, frontal esquerda, acho que tem que acompanhar, né? Para ver se, às vezes, na NF1 você tem alguns focos amartomatosos que têm realce e regridem, né, com o tempo. eles são comuns, Então, assim, nos pacientes mais jovens, mas quando realça, tem que ficar de olho se isso aí não vai evoluir para um glioma também, né? Sim, Então, exatamente. tem que acompanhar essa outra lesãozinha. Eu fiquei em dúvida se eu falava que tinha NF1 ou não, mas realmente o meu espírito bom acabou prevalecendo. E esse aqui eu botei só para mostrar os sinais de hipertensão intracraniana que estão relacionados à presença dessa massa, né? Que tem aqui. As bainhas bucólicas bem alargadas, um abaulamento do disco óptico, né? Até tem aqui, se vê um abaulamento bem importante. Tem a protrusão da papila já aí, né? Os cavos de Meckel também bem proeminentes, né? Isso, eu achei que ficou bonitinho. Aqui era só um textinho falando das características. Daqui tinha uma herniação também de tonsilo, também pela hipertensão intracraniana dessa lesão. E aí, peraí. Aqui só um... A Cíntia já conseguiu resolver? Porque esse aqui é outro rapidinho também, se quiser. Cíntia, quer tentar voltar para o seu caso? Como é que está o microfone aí? Deu um estalo e... Fez um barulhinho. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Sim, agora sim. Vou colocar o celular aqui. Acho que a Cíntia ficou emocionada quando eu falei que ela era R4,999, né? Ela já sentiu a pressão. Cara. Com muita responsabilidade. Vou interromper aqui então, tá? Tá legal. Já é staff, né, cara? R4,99 é staff, né, cara? Meu Deus, a pressão. 999 é infinito, né? Então, vamos começar o casinho. O meu caso não é tão complexo quanto da Luana, é um caso mais simples, mais ilustrativo, mas espero que seja útil na discussão. É um paciente de 38 anos, sexo masculino, com perda de força em membro superior direito há uma semana, tem perda ponderal de 5 quilos no período, nega febre ou tosse. No exame físico, tem uma perda de força em membro superior direito, grau 3, mão em garra. O laboratório, sem nada muito expressivo. E essa é a imagem de entrada. Na esquerda, um pré e à direita, um pós-contraste. Alguém quer comentar? Posso falar? Sei. Deixa eu ver. Alguém quer falar alguma coisa? Senão... Eu conheço o caso já, tá, Robertinho? Cara, assim, da galera assim, que faz neuro, assim, eu vi aqui a Raquel, mas eu acho que a Raquel tá com a filhinha, ela não vai conseguir falar. Não sei, Raquel, acho que Isabela Guedes também faz neuro, não sei, alguém mais quer falar? Senão, eu posso tentar falando aqui, já que o Pedro conhece o caso. Parece aqui na tomografia, no sem contraste, você tem uma área hipodensa meio mal delimitada ali na região, assim, região núcleo capsular, né?
Na TC é difícil jurar, mas deve estar pegando mais o globo pálido, e tem um discreto realce, ele é meio central pelo meio de contraste nessa região. Isso. Era isso? Tinha mais alguma coisa aí? Era isso. E falar que difícil, assim, uma lesão meio mal delimitada. Na ressonância ficou bem mais fácil, né? Sim, esse aí é só aproveitar, então, falar um comentário de plantão, que às vezes a gente faz muito ETC sem contraste. Essa lesão num plantão noturno passa fácil, né, cara? Isso aí, se o cara não janelar, não tiver cuidado. Esse contraste foi feito 2 dias depois, na verdade, e esse da esquerda foi dado lado normal. Justamente porque realmente não tem alteração expressiva, né? Cara, eu fico até com medo de ver se tá meu nome nesse laudo depois, mas tudo bem, passa aí, cara. Na ressonância fica mais fácil. Na ressonância salta aos olhos, né? Que tem uma área de hipersinal. Você vê, no flare, é heterogênea, e no intervalo de 3 dias, essa lesão, parece que a lesão em si ela está começando a se organizar melhor, né? Parece que tem uma lesão em halo na porção central dela, e ao redor, que está aumentando bastante, deve ser o edema, já causando algum efeito de massa sobre o sistema ventricular. E essa lesão, esse halo, ele tem uma porção, parece mais central, aliás, mais periférica, com sinal baixo no flare, e uma porção central com alvo, né, com hipersinal. Né? Isso. E aqui tem o T2 e o T1. Tá, aqui no flare, eu não sei se foi volume parcial ou não, mas existia esse hipersinal mesmo no esplênio do corpo caloso também, ou é volume parcial? Não sei se ela fez... Não, existe. No T2 existe. Então, assim, além daquela lesão que eu já falei no flare, surgiu um hipersinal no esplênio do corpo caloso, que pode até ser aquelas lesões reversíveis do esplênio do corpo caloso, que são bem descritas, e você vê que esse edema se continua para baixo também ali, até junto da comissura anterior, e no T1 a lesão, aquela área de hipossinal em correspondência com o hipersinal do flare, né? Mas pode passar o próximo? Então, aí a difusão tem aquela porção mais central, ela restringe a difusão, né? Mas assim, interessante que parece que tem também umas areazinhas de restrição à difusão ali no pedúnculo cerebral esquerdo. Eu não sei se já era extensão da lesão lá para baixo, porque a lesão, o edema estava descendo ali para a região subtalâmica, e aí ficou, parece que tem já, né? Então, assim, a lesão está crescendo bem, né? Intervalo de 3 dias. Isso aí já fala um pouco mais a favor de ser algo inflamatório e infeccioso, né? Dificilmente um tumor, por mais agressivo que fosse, ele iria crescer tão rápido. Mas agora sim, o T2. O T2, a lesão, você vê que aquele halo que no flare confirma, né, que o halo é um halo de hipossinal em T2, e a porção central é um de hiper, né? Você vê aquele edema ao redor, e lesão com halo de hipossinal em T2, a gente tem que pensar assim, coisas granulomatosas, seja tuberculose, doença fúngica, dentre outros, né? Isso aí. E aí aqui mostrando aquela lesão também do esplênio do corpo caloso. Então a lesão do esplênio do corpo caloso não era a lesão reversível do esplênio do corpo caloso, era lesão mesmo. Lesão mesmo. É um granulomazinho pequeno ali no esplênio do corpo caloso, e tem uns outros foquinhos ali atrás da lesão, uns foquinhos satélites, né? Ali também naquela lesão do globo pálido, ela tem uns foquinhos aqui para trás captando contraste, que eu não sei se já é infecção, uns nodulinhos satélites também, né? Parecia que tinha, né? Tem mais a espectroscopia. A espectro, só para ilustrar. Tem um baita pico de lípides lactato, né? Fala a favor de processo... É comum em processos infecciosos, mas qualquer processo que tenha necrose também, um tumor que você pegasse só a área de necrose dele, você também tem um pico de lípides desse. Tem um aumento razoável
da colina, e aí, assim, a Roberta, que é neurologista, está perguntando sobre punção lombar, se essa pessoa fez punção lombar. Assim, em princípio, não teria contraindicação, né? Porque apesar de ter bastante edema na região ali, lá para baixo está tudo bem aberto. Assim, em princípio, não teria nenhuma contraindicação para puncionar essa paciente, mas eu sei onde ela quer chegar com essa história da punção lombar, que seria a glicose, né? Essa glicose estaria muito baixa no líquor. Pensando em doenças granulomatosas, né? Até o momento em que eu coletei esses dados, eu não tinha ainda os dados da punção lombar. Uhum. Mas eu tenho um dado a mais que depois vai ajudar. Podia ser de tórax também, né, Cíntia? Uhum. Então Porque passa esse aí de o tórax, próximo. quando a gente olhou, a gente já fechou. E é esse aqui. Isso aí, assim, até quem faz neuroradiologia vê uma lesão escavada irregular desse jeito, pensaria já em tuberculose, né? Assim, uma lesão escavada com com os granulomas lá em cima também sendo tuberculose, né? Então, assim, a primeira hipótese e a paciente tinha HIV, tinha alguma imunossupressão, Tá na investigação. só porque, assim, ainda nos diferenciais, lembrar que, assim, ainda mais aqui no Brasil, até que prove o contrário, isso aí é tuberculose, mas doença fúngica, como a aspergilose, ela pode cavitar no pulmão também, né? E tem também uma outra, um nome esquisito, acho que eu esqueci agora, o nome da bactéria, que também pode dar no pulmão uma lesão escavada e também. Assim, a Roberta perguntou por paracoco. Paracoco, a lesão não é muito típica no tórax. No tórax, a lesão do paracoco é mais um infiltrado que vai ao longo do feixe peribroncovascular, né? Mais perilar, peribroncovascular. Mais asa de borboleta, né? Isso, Eu esqueci asteroide, né? O nome parece com asteroide, o nome da bactéria que também faz isso. Mas, enfim. E aí começou a tratar empiricamente por IP. O que vocês fizeram? Fez escarro? Como é que foi? E aí partiu para investigação. A Roberta me ajudou aqui. A nocardia, que também pode cavitar no pulmão e dar granuloma lá em cima. Obrigado, Roberta. Mas, então, desculpa, Cíntia, pode falar. Esse partiu para investigação. A gente não tinha o resultado ainda, mas era um paciente que tinha sudorese noturna. Apesar de relatar não ter febre, né, tinha sudorese noturna bem profusa, e com essa lesão pulmonar, a gente sugeriu a possibilidade de tuberculose. Uhum. O tórax também pegou uma imagem só, mas tinha umas outras imagens com árvore em brotamento também, acho que um pouco mais ao lado, inferiormente, também bem sugestivas de tuberculose. E o crânio, se não me engano, também tinha umas áreas de impregnação meningia também, né, Cíntia? Só aproveitando aqui para responder, a Roberta, quem não conhece, ela é neurologista lá do Hospital Procardíaco. Ela está perguntando se a imagem do crânio não poderia ser linfoma. O que falaria contra linfoma aí, na verdade, pelo menos duas coisas. O edema ter aumentado tanto no intervalo de 3 dias de uma ressonância para outra não é uma coisa comum que a gente veja no linfoma. E em geral, o linfoma também ele tem baixo sinal em T2, mas é a lesão, todo o componente sólido da lesão ele tem um hipossinal em T2. Nesse caso específico, você tem um halo baixo em T2 e um centro hiper. Né? Então, acho que é menos provável. Você tem essa lesão principal aqui, não tinha restrição à difusão. Tem uma outra lesão mais posteriormente, tinha um pouco de restrição à difusão, né? O linfoma geralmente tem um componente hipercelular maior, com mais restrição à difusão, então acho que falava contra, né? Teve lesões que têm restrição, lesões que não têm restrição à difusão. Então, também fala contra o linfoma. E o diagnóstico... Pode falar, Cíntia, desculpa. Pode falar. Não, só perguntar, começaram com RIP para ela, como é que foi? Você sabe? Então, não sei te dizer, mas sei que iam investigar como tuberculose, não sei se iniciaram a terapêutica já empiricamente.
mas estava internado, sim. Uhum. Tá. E aí Pode a falar. intenção era discutir justamente essas lesões que têm baixo sinal em T2 e em halo, uma delas sendo a tuberculose, do sistema nervoso central, e que vai ser uma apresentação de 2 a 5% dos pacientes com tuberculose, mais comum naqueles que têm SIDA, e interessante que é mais comum nos pacientes jovens, independente da SIDA. A tuberculose se apresenta, pode se apresentar como uma leptomeningite ou pacmeningite, principalmente na base do crânio, mas também como tuberculomas, que são esses granulomas que a gente viu, cerebrite ou abscesso. E os tuberculomas são essas imagens que a gente vê com realce anelar, que é um sinal intermediário abaixo do T2, no centro da lesão, que pode ter um alto sinal em difusão quando tem necrose de liquefação, que tem outros foquinhos que a gente via. Quando tem esse alto sinal em difusão, a gente acaba ficando também para considerar um possível abscesso. Outras lesões que têm baixo sinal em T2 são calcificação, hemorragia. Esse sinal baixo em T2 no tuberculoma é pelo acúmulo de monócito também, ou a hipercelularidade ali. O linfoma, mas pode acontecer também em gliomas. Inclusive, tem um artigo que faz um apanhado de um hospital com mais de 200 pacientes. A patologia mais comum, no caso desse aspecto de baixo sinal em T2 com realce anelar, foi glioma, por incrível que pareça. Mas isso, claro, depende da população, né? A gente sabendo que em locais endêmicos, em que a tuberculose é endêmica, tuberculomas podem representar até 50% dos casos de massa cerebral, de lesão cerebral. Então, assim, vai variar também a estatística aqui no Brasil. Não vai ser necessariamente o glioma mais comum. Tem também, no caso de algumas doenças degenerativas, a gente pode ter esse tipo de lesão, Shy-Drager ou esclerose múltipla, mas no caso a gente sempre pensa aqui no Brasil de doenças granulomatosas, inclusive a tuberculose. Acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Tá, então só aproveitar então para comentar também que a Roberta perguntou sobre criptococoma. Assim, geralmente é mais comum em paciente HIV, e o criptococoma, se ele for, assim, o mais típico do criptococo no crânio é aquela disseminação pelo espaço perivascular, e o espaço perivascular fica com conteúdo secretado pelo fungo, né? Então, daquele aspecto de pseudocisto. Mas, eventualmente, o criptococcus pode dar um granuloma também muito, assim, que é indiferenciável da tuberculose na ressonância magnética. Assim, isso aí realmente pode ser difícil de diferenciar. E o criptococcus também pode dar um padrão de meningite, geralmente uma leptomeningite, né? E o que a gente tem nesse último slide é justamente o diferencial de algumas apresentações, né? À esquerda a gente tem uma leptomeningite, a gente vê bem evidente o realce em sulcos, né? A cerebrite, que a gente tem acometimento do parênquima aqui, um aspecto meio miliar nesse terceiro aqui, com alguns foquinhos de tuberculomas, e aqui nesse quarto a gente vê um abscesso, a imagem de fusão mostrando esse centro com hipersinal que tem a restrição, mas que não está mostrado o ADC. Então, acabou o casinho, Cíntia? Acabou o casinho. Tá, então, pô, parabéns, mais um caso legal. Então, queria agradecer a todo mundo que está assistindo e também em especial para a Cíntia e a Luana, que foram sócias da sessão ao longo do ano, né, sempre apresentando o casinho. A Patrícia e o Pedro, que também estão sempre participando da sessão. E Luana e Cíntia, aliás, até me corrigiram que a Cíntia não é R4,9, que ela fez fellow, então ela já era 5,9, né? Mas se vocês quiserem continuar participando da sessão, fique à vontade. Assim, qualquer pessoa que quiser trazer algum caso interessante para discutir, fique à vontade, é só trazer. O próximo mês, na terceira quinta, a gente volta com a sessão então. Pessoal,
Muito obrigado aí, boa noite, então. E obrigado também para a Regina aí, que fez o meio de campo aí da parte da informática. Parabéns, foi muito bom. Muito bom, Luana. Ficou linda a apresentação. Vila Montana ficou muito boa. Deu uma aula pra gente de moia-moia, gostei muito. E Cíntia também, parabéns, foi muito bom. Boa noite, gente. Obrigado. Boa noite.